Grata sou ao Senhor por mais uma oportunidade concedida de estar entrando por essa porta. Meu último dia que eu vim aqui foi em novembro do ano passado e hoje o Senhor me concedeu essa grande oportunidade. Sem perda de tempo, dá para a igreja dele, daí. Amém? Vamos repetir todos juntos? Quem enviarei e quem há de por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só a igreja repetindo, amém? Enviarei e quem há de por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. A igreja pode sentar. Que o Espírito Santo possa suprir a sua necessidade nessa noite, para a glória e honra do nosso Deus. Eu gosto dessa vida. Eu preciso ser usado por Deus. Quantos necessitam ser usados por Deus? Estamos dispostos a pagar o preço? O preço é grande. Eu entendo que para ser usado por Deus, o mundo tem que morrer para a presença dele viver. Eu entendo que para ser usado por Deus, nós temos que ceder espaço para ele reinar em nossas vidas. É duro, é difícil? Daqui também conta para mim. Não conta só para a igreja, não. Eu sou a primeira a apanhar. Para ser usado por Deus, é necessário pagar o preço. Será que estamos dispostos, a nossa geração, a pagar o preço para ser usado como instrumento vivo na mão de Deus? Não na mão do mundo, mas na mão de Deus. Eu entendo que quando Isaías
anjos, amados serafins. Os braços da porta se moveram. Se moveram aonde a oração é parte da presença de Deus. Se houver jovem adoração na vida de vocês vão impactar outras vidas. Não entenda que não é difícil ser usado por Deus. Ele só quer disponibilidade.
Porque Deus vai trocar palavras. Sobre vidas aqui nessa noite, Deus vai trocar fala. Uma fala de santidade. Fala que no momento que nós chamamos, Deus vai trocar em palavras que o abrace, que o exalte, que o glorifica, que faça a diferença. Ele pega uma brasa viva. Existe brasa viva que não dá. O Senhor quer purificar os seus lábios com brasa viva, para fazer o seu falar um novo jeito, uma nova unção, uma nova palavra com poder persuasivo da parte do Espírito. E ele diz que isso tomou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Então eu ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Prontificar ao chamado do Senhor. O Senhor diz: chamei para ser testemunha viva. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações. Chega a quando a gente está dizendo: Senhor, se eu não for para a África, eu não vou fazer o seu ID. Porque para fazer o seu ID é necessário estar apto e não o seu, querido. Comece a ser um missionário dentro da sua casa. Comece a ser um missionário na sua escola. Comece a ser um missionário na sua comunidade. Comece a ser um missionário na sua rua. E evangelize e alcance essa pessoa para Cristo Jesus. Se prontificar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Seja testemunha viva do Senhor em todos os confins da terra. Porque eu sei que Deus vai levantar vidas aqui nessa noite para ir a campos missionários. Mas se você também não tiver o chamado de ir aos campos missionários, seja um evangelista local, um missionário local. Agrade ao Senhor. Eu acredito que quando nós nos prontificamos a falar a palavra do Senhor, nós vamos enfrentar barreiras e dificuldades. Isaías foi chamado para ser um profeta, um porta-voz, um pregoeiro da justiça e da verdade em meio a uma nação surda, cega, insensível ao toque do Espírito. Nós estamos vivendo momentos trabalhosos aqui na terra. Talvez nós não podemos pregar e a palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas não podemos cessar de pregar, não podemos cessar de clamar, não podemos cessar de evangelizar. Porque o Senhor ele quer contar com pessoas como Isaías, que enfrentou o que enfrentou, mas continuou ali firme, inabalável. É pregar a palavra do Senhor, a palavra salvífica. Aquele que crê no Senhor será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É pregar a palavra assim como ela é. Enfrentaremos momentos difíceis.
desejo, eu vou matar para a glória de Deus. Existe um segredo para marcar a geração. Existe um segredo para marcar a geração. Consagrar a sua vida para Deus e andar contra a mão do mundo. Não nos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do nosso entendimento. Nos coloquemos de pé nessa noite. E nessa noite, eu quero convidar os sedentos para ser usados por Deus. Convidar os sedentos. Se você pudesse do seu lugar, nem que isso. Vamos nos sedentos pela presença de Deus nessa noite. Esse sedento pela presença de Deus. Existe uma oração.
Seja usado nessa geração, mais do seu tempo jovem, porque o Senhor confia o Senhor a liberar esses habilidades. E aquele